Fala pessoal, Leonardo Cunha, canal Underground Forces na área, trazendo sempre uma novidade para você que é seguidor assíduo aqui do canal Underground Forces. E no programa de hoje eu trago mais uma edição do Intervenção Underground Forces, aquele programa que dá espaço para você que tem uma banda, um zine, uma distro, poder mostrar o seu trabalho para todos aqui. Esse é o verdadeiro espaço do Underground Nacional. Beleza? Sem mais delongas, vamos aí ao programa de hoje que traz uma entrevista exclusiva com essa banda aqui, ó, com God of Carnage, Death Metal lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e uma entrevista exclusiva com o batera Elbert, falando da trajetória da banda, cara. Tem também uma matéria super exclusiva com o jornalista José Roberto Neves, falando do livro Rock Crazy, sobre a cena metal do Espírito Santo, a cena rock e a cena metal do Espírito Santo. Muito legal esse livro aqui, vamos falar muito dele aí com vocês. E para fechar o programa de hoje, uma entrevista exclusiva com o baixista Gustavo, da banda Brutus, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, que vai lançar um clipe com exclusividade total aqui no Intervenção Underground Force. Gostou? Então fica ligado aí na Intervenção Underground Force, que vem muita coisa legal no programa de hoje. Se já foi inscrito no canal, é só pegar, ir lá, compartilhar nossos vídeos e deixar aquele like. Se não for inscrito ainda e achar que somos merecedores, se inscreva no Underground Forces, deixa aquele like, compartilhe os nossos vídeos e, claro, ative as notificações para receber em primeira mão todas as novidades aqui do Underground Forces, beleza? Então é isso aí. Hoje tem Intervenção Underground Forces na área. Se liga aí! Para começar aí, Elbert, fale para nós. O God of Carnage está na estrada desde o ano de 2012 e em 2020 vocês lançam finalmente o debut álbum da banda, Prólogo da Morte. Fale mais sobre esse álbum. Salve aí, Léo, beleza, cara? Então, vamos lá, respondendo a primeira pergunta aí. Salve a todos do canal aí. Então, a God iniciou o trabalho em 2012, cara, e de lá pra cá, né, como toda banda, né, cara, tem essa coisa de formação, de unificar o pessoal e tal. Mas hoje em dia eu acho que a formação ficou estável após o debut, né, cara? Que foi assim, foi uma coisa meio turbulenta quando eu entrei na banda, porque eu entrei na banda e a gente já foi direto, praticamente 2 meses, 3 meses que eu tava na banda, a gente já gravou a demo, né? Que era a Red Light. Aí saímos da Red Light, fomos gravar a Necrofilia, porque logo que a gente lançou a demo, o vocal saiu, que era o Rafael, o baixista saiu e ficou guitarra, continuava o batera, que era o Felipe, né, Felipe Lourenço. Então a gente deu continuidade, eu assumi os vocais, né, já tava tocando guitarra, e foi isso. Aí daí pra lá foi muito convite, tocamos na Bolívia, tocamos uma porrada de lugar, cara. Ainda não tocamos em Minas ainda, quem dera, né, um dia, uma hora rolar um convite aí pra gente ir. Mas a respeito do álbum, cara, a gente já tava dentro de um estúdio já gravando, né? E o que aconteceu? Esse estúdio acabou que o cara mudou de atividade também e a gente decidiu partir para outro e partir do zero, cara. Então isso aí fez demorar mais tempo ainda a ideia da gravação. Então teve muita mudança também, né, cara? Entrar com... Como que eu posso dizer? Tinha entrado um guitarra novo, que era o Marcos, né? Aí entrou o Matheus, que ele gravou guitarra também. E nesse meio tempo, o batera da gente tinha saído, cara. Saiu e eu gravei algumas músicas, né? Eu e o dono do estúdio. O cara gravou batera também, umas bateras pra gente. Enfim, acabou que, puta, o resultado pra gente ficou anormal, assim. Ficou uma coisa descomunal, de qualidade, né? E, assim, foi bom também a parceria que um amigo nosso conseguiu com vários selos, né, cara, pra poder lançar. Porque até então, a gente não tinha essa ideia de lançar ele, quando veio a pandemia e tudo. Então foi um pouquinho mais constrangedor, assim, nesse ponto, cara. Porque a gente queria ter lançado antes e acabou que não rolou devido à pandemia, né? Aí a gente foi enrolando também, né, cara? Enrolando porque não tinha por que soltar aquele disco naquele ano, né? Eu acho que a gente começou a gravar em 2019 para 2020. A gente ficou praticamente um ano e como a gente não tava tocando, a gente não tinha pressa nenhuma de gravar, né? Assim, de terminar a gravação toda. Mas acabou que rolou, cara. Assim, o resultado pra mim ficou muito bom. Deixamos algumas músicas de fora devido a querer fazer uma roupagem nova das músicas já gravadas antes. Mas pode esperar que tem muita coisa nova aí, viu? Tá chegando coisa boa. Prólogo da Morte.
traz 11 faixas do clássico death metal, com ótimas letras em português. Fale para nós, Elbert, como é que vocês chegaram a esse formato? E como é que é o processo de composição da banda? Então, cara, o Prólogo da Morte foi uma coisa bem, vou falar assim, foi bem, bem discutido, né, cara, a ideia. E a ideia da gente fazer em português, cara, as letras foi porque, como o primeiro vocalista da gente, ele fala inglês fluentemente e tal, então ele só tinha a letra de duas músicas escritas, né, que era a Red Light e a Cursed Embryo. Então nisso ele saiu fora da banda e a gente não tinha, né, cara, as outras letras. Aí o que eu fazia? Como a gente tinha uma agenda legal até na época, eu eu embromava, né, cara? Eu embromava no vocal. Falei, ninguém vai entender porra nenhuma mesmo, né, cara? É até meio chato, mas é verdade, cara. Aí foi passando o tempo, eu fui escrevendo as letras, né, cara? Ganhei umas letras de um amigo também, que tem um amigo nosso também, que foi vocal até do God também. E o que aconteceu? A ideia de falar sobre filme, né, cara? De coisa de horror e tal, essas histórias. A história mesmo da Faminto pela Morte, foi meu avô que me contou essa história. Aquela porra o povo nordestino, né, cara? Com a ignorância de muitos, né, cara? O cara matou a família dele inteirinha por pura ignorância, né? Então veio dessas coisas. Tem a ideia da Bruxa da Sapolândia também, que é daqui, né? Foi lançado até livro e tudo, só que era pra gente ter feito um álbum conceitual falando sobre essa história da bruxa, né? Mas aí teve uma banda que deu uma atropelada aí e fez isso aí antes da gente. Então a gente deixou um pouquinho de lado essa história, né? Mas enfim, a ideia da gente de compor em português, cara, é porque eu não vejo o porquê. Não que eu tenho nada contra, muito pelo contrário, a maioria das bandas do Brasil cantam em inglês e tal. Mas a ideia de fazer no português é para deixar mais claro. Nem tanto que até as linhas de vocais que eu fiz no CD, elas mudaram muito, ficou mais rasgado, porque eu queria que as pessoas entendessem realmente o que a gente estava falando. Entendeu? Então tem muito dessa coisa de eu queria expressar mais, né? Queria que as pessoas entendessem mais. Eu acho que um pouquinho o gutural, ele já tira um pouquinho essa onda da pessoa entender mais, né? O rasgado eu acho que fica mais fácil, é uma concepção que eu tenho. E o pessoal da banda, enfim, também apoiam essa ideia, né, cara? Acham legal essa coisa de a gente escrever. É um pouquinho mais difícil, realmente, eu concordo, do que se fosse no inglês, né? Porque tem aquela coisa de dar como é que fala? Uma ornada, assim, as palavras e tal. E às vezes tem que usar muito adjetivo, essas coisas todas, entendeu? Pra poder dar a mesma ideia com outras palavras e dar meio que aquela rimada, né? Então a ideia é essa, cara. Desculpa eu estar me mexendo aqui, Léo, mas tá meio improvisado o negócio, cara. Mas enfim, a ideia do CD foi esse, cara. E tem coisa nova vindo aí, tá? A gente prima mais pelo Death Metal Old School, sim. Essa aí é a ideia da banda, tá? Tem muita coisa, como entrou elementos novos, né? Entrou pessoas novas na banda, e a maioria é tudo amigo, né? E tem muita coisa assim que lembra muito o black metal e tal, porque a galera, né, gosta bastante desse estilo, desse gênero, né? Eu, por exemplo, eu sou fãzaço, né, desse tipo dessa cultura negra, né? Vamos dizer. E a gente tem muita coisa que vai lembrar o black metal, sim. E é uma coisa já meio que proposital também. Só que é que eu tô falando pra você, as letras vocês não esperem nada de ocultismo, porque não é a onda da God, né, falar. Mas a ideia sempre foi horror mesmo, né? Assassinato, esse tipo de coisa. A da bruxa seria uma coisa legal, mas já a ideia já pulou, né? Então vamos seguir em frente aí, ó. Saúde a todos aí. E como é que está sendo a aceitação do álbum, tanto por parte de público quanto de crítica? Então, voltando ao assunto do Prólogo da Morte, cara, assim, eu vejo muitos hinos e tal, a aceitação está sendo legal. Virou uma mudança muito grande, assim, né, com relação ao som da banda. É, como que eu posso te dizer, cara? Eu acho que a ideia foi exatamente isso aí, né? Por cantar em português e chamar mais atenção. Que nem eu vejo o Velho, eu vejo o Cemitério, vejo uma porrada de banda assim fazendo
a ideia de cantar com a língua nativa, porque eu acho que isso não interfere em nada, eu acho, porque quando a pessoa realmente se interessa pelo aquele som da banda, ele procura saber, né, cara? Ele vai atrás, né? Mesma coisa, de você escutar uma banda da Noruega, você vai querer saber o que os caras estão falando, é óbvio, vai pegar o encarte, vai tentar traduzir, vai buscar tradução da letra, tal, aquela coisa toda. Então, eu acho que esse ponto de cantar em português, pelo menos aqui no nosso país, a gente já tocou na Bolívia também, acho que não, como é que fala, não interfere em nada não, cara. Eu acho até que é mais positivo, assim, eu vejo dessa forma, né? Já que não é a dúvida, não é aquela coisa por causa do inglês e tal. Inglês é a língua mais falada, lógico, mas eu vejo assim de uma forma mais característica. O que a gente quer falar, o que a gente quer expressar, né? A expressão da banda, ela tem que ser cantada em português mesmo. Ela tem que. A ideia é mostrar essa agressividade, né? Na letra, é em português, é para as pessoas entenderem, é na cara mesmo. Então, não tem aquele negócio de meio termo, entendeu? Existe a Red Light, ainda existe, a gente, porém, não tá tocando ela mais, porque, falar bem a verdade, não sei te explicar, né, cara? Mas é uma puta de uma música, entendeu? Ela, a Kirsten Brill, o resto a gente já regravou, né? A gente fez as versões delas, né? Que até Torment Hunger virou a Faminto pela Morte e tal, e por aí vai. A ideia do disco em si realmente foi isso aí, foi de falar, de falar direto na cara, entendeu? Essa que foi a ideia mesmo. Desde o início foi isso aí, da gente entrar no estúdio. é, Foi até legal esse jeito da gente fazer, compor, colocar as letras, né, cara? Quem pega um emaranhado de coisa e tal, e vai cortando uma coisa aqui, corta outra coisa ali, emenda outra coisa lá. É, e isso foi até legal para a gente começar a trabalhar e entender que no próximo álbum a gente também pode fazer desse mesmo método, porque eu acho que fluiu legal, né? Ficou uma coisa boa, ficou uma coisa legal. Assim foi a ideia de todos, né? Como o Alex também, que era o dono do estúdio, que produziu a gente também. é, a ideia ficou isso aí, cara, de cantar mesmo em português e deixar essa ideia mesmo, entendeu? Agora, com relação ao público, cara, tem duas, três músicas que a gente toca que a galera canta, né? Isso é legal pra caralho. Então, isso já ajuda, né? Em português já ajuda pra caralho. Então, acho que a ideia é essa mesmo. Espero que a gente toque em alguns festivais aí, né? Que já aconteceu umas coisas meio desagradáveis aí, porque a gente foi viajar e aconteceu que o nosso batera não chegou a tempo, a gente furou no evento e depois isso aí é uma outra história pra gente conversar futuramente, né? Mas, enfim, a ideia e a aceitação, pelo menos até agora, eu só escutei coisa boa. Não sei se teve alguém que não gostou e tal, mas, enfim, né? A gente não pode agradar todo mundo também, nem essa é a ideia, né? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, a gente não pode obrigar ninguém, né, cara? Então, é isso aí. Após o lançamento do álbum, o God of Carnage teve mudanças em seu line-up, com a entrada do guitarrista Augusto e do batera Flávio Martins. Fale mais aí para nós, o que a entrada desses músicos trouxe de novo para o som da banda? Então, cara, essa coisa de formação, né, cara? O Augusto é um cara novo, né? É um cara, assim, estigado, aquele cara que tem aquela estiga de tocar. Então, e outra que ele tem um estilo bem a cara da gente, né? Que é aquela coisa do death metal mais old school, né? E o Flávio é um grande amigo também da gente, que tocava numa outra banda chamada Diabolical Hate, que é daqui também. Inclusive, eu toquei nessa banda e é aquela banda dos amigos que sai um cara e o outro segura um tempo e fica nessa onda, né? E aí ele acabou que resolveu que ele saiu do Diabólico e ficou no God, né? Mas ele não tinha tocado antes no God, não. Na verdade, a gente nem tinha chamado ele, né, cara? A gente ficou um bom tempo aí, eu fazendo batera. E eu não sou batera, né, mano? Então, pra gravar, você imagina como é que foi aquela loucura, né, velho? De você entrar no estúdio, gravar take por take, assim, pra você não. Às vezes você não dá conta, não tem. Como é que fala? Você não aguenta, né? A pancada o tempo inteiro, aquela coisa toda, né? Você não tem fôlego pra isso, né?
Então, colocar o Flávio, eu acho que foi uma coisa bem vantajosa pra gente. O Flávio é um bom músico, tá ligado? É um amigo. E eu acho que vale a pena, cara, ressaltar isso aí. O Marcos, a gente já não pode falar assim. O Marcos já é de casa, né, cara? Já é de casa. Então, o Marcos já tá dentro. Tá, o Marcos tá com uns. Cara, tá com uns 4 anos ou mais. Uns 5 anos ele tá tocando com a gente já. Então, já é de casa, né? Já virou irmão, então a gente já conhece bem. O Igor é um amigo meu de infância, que é o baixista, né, cara? É amigo meu de infância mesmo, década de 80 e tal, a gente já brincava aí de carrinho e tal, aquela coisa toda. E acabou que depois de anos e anos e anos, eu reencontrei ele e chamei ele pra tocar, né, cara? O cara topou na hora, né, cara? Isso é legal, né? É, é uma ideia assim que foi construído mesmo, realmente. Como o release a gente fala, foi construído com a banda surgiu da amizade, né, cara? E na época não tinha muita banda nesse estilo aqui no estado, né? Então, o que aconteceu? A galera começou a se ligar e fazer um death metal nessa onda, nessa linha, né? E foi indo, cara, foi indo. Pra você ver, da formação original da banda não tem praticamente ninguém, cara. Ninguém. Não tem ninguém. O cara que era mais antigo foi o Felipe, né? Que era o batera, que saiu há pouco tempo também. Mas na primeira formação não tem ninguém, cara. Não tem ninguém. Foi até engraçado, porque o Fernando, que tocava com a gente, ele fala que quem montou a banda foi ele. E o Rafael fala que foi ele que montou a banda junto com o Arthur. Que o Arthur era o batera. Então, assim, eu não sei quem que eu defendo, né, cara? Quem que eu vou defender? Eu não sei. Eu não sei te dizer quem realmente, porque fica aquela discussão, não, foi eu que montei, não, foi eu, foi eu. E o nome da banda, eu sei que quem deu o nome foi o Arthur, isso aí é fato, todo mundo sabe. Mas assim, a ideia do nome veio de um teatro, né? The God of Carnage, né? Veio daquele teatro, de uma peça de teatro e tal. E isso aí quem colocou foi até o Arthur, né? É legal ressaltar isso aí, né? Porque até os créditos das músicas também do CD e tal, eu não dei muita importância em dizer quem que fez a letra, quem que deixou de fazer. Eu acho que trabalhar num coletivo, né, cara, faz todo sentido, né? Mas aí quando, por mim, por ser necro underground, essa coisa toda, não tem essa frescura, cara, de a música foi eu que fiz e o direito é meu, né? Mas, enfim, vai que um dia essa porra aí dá problema também. Sai o cara acha que por direito a gente não pode tocar porque a música é dele e também, né, a gente nunca se sabe, né? Mas a ideia mesmo assim, deu também ter entrado, ter tocado batera, né? Gravado batera, as linhas de vocais. Eu assumi isso já desde depois da demo, né? No caso da necrofilia. Na necrofilia, eu fiz as guitas e fiz vocal. E aí na Faminto pela Morte, que foi um single que saiu também depois, também foi eu. E a ideia do CD, como já tinha o Matheus é um puta de um guitarra, o Marcos não fica atrás e tal. Então, o que que eu fiz? Eu fui procurar é, me adequar um pouco à batera ou dar mais as ideias pro próprio dono do estúdio, né, cara? Gravar, né? O que que eu fazia? Os takes que eu fazia, ele já gravava, já recava para deixar guardado. Aí, quando ele fosse gravar, né, cara? No caso, se foi assim que aconteceu, porque depois no final eu acabei que dei uma afastada das coisas, né, cara? Eu não fui assim tão presente, né? No final do disco, mas assim, eu fiquei um pouquinho mais ausente. Mas é devido ao serviço, trampo, essas coisas, não foi nada pessoal, não. Mas eu acho que essa formação da God Band tá absurda, tá foda. Tá legal. Pelo menos é o que a gente tem, é o que a gente tem recebido de feedback, né, do público. Inclusive tocamos dia 1º de julho com Evil Chaos, o Derrell, que é uma banda de hardcore aqui. E o Vazio, cara. E, porra, foi um puta som, cara. Puta som. Fazia mais de 2 anos que a gente não subia num palco, cara, pra tocar, devido à pandemia. E acabamos é, que teve essa pausa, né, cara? Mas foi bom pra gente se entrosar com essa formação nova.
E o Augusto também, eu acho que o Augusto foi o último a entrar. Ou foi o Flávio? Foi o Augusto. Foi o Augusto, foi o último a entrar. E o moleque já vem com aquela coisa toda, né, cara? Fala moleque porque ele é novo mesmo, né? Então ele já veio aquela ânsia, aquela ganância, aquela força, aquela vontade do caralho de entrar e somar. Que isso aí, porra, eu acho que é só uma coisa foda, né, cara? Uma coisa positiva, querendo ou não, uma coisa positiva pra gente. Mas a ideia é isso aí, é segurar essa formação o máximo possível, cara, porque querendo ou não, bem ou mal, somos amigos, então a gente tem que acabar que a gente tem que entender, né? O problema de cada um, se não dá pra ensaiar, se não dá pra fazer tal coisa, não dá. A gente tem que aprender a respeitar, né? Isso aí é muito importante, cara, pra gente, como banda, né? Pô, 10 anos de banda aí e tem que ter essa coisa, cara. A gente tem é uma família, né? Pra quem tem banda sabe o que eu tô falando. Então é assim que funciona, cara. E como anda o processo de criação da God of Carnage com a nova formação? O que os fãs podem esperar da banda? Então, Léo, quanto ao processo de criação, cara, da gente, eu acho que é uma coisa bem, assim, rola naturalmente, cara. É porque eu tenho muito aquela coisa de mania, né? Acho que já é mania de tudo que eu pego no instrumento, assim, eu já vou criando uma coisa, eu tenho uma memória boa pra isso, cara. Aí eu crio um riff na cabeça e fica aquele negócio lá, né? A maioria das bases da banda é minha, né? São minhas. E eu nem tô tocando mais na banda, mas a ideia vem disso aí, né? Inclusive os caras fizeram um som novo que isso aí você pode esperar que tá uma paulada na cara mesmo, né? E eu ainda nem escrevi a letra, tem uma letra que o Augusto até escreveu e vamos ver, né? Eles estão passando corda, aqui é um pouco complicado, né? No nosso estado aqui, com relação a estúdio, cara, porque antes, quando tinha o estúdio do Irving, a gente pagava mensal, saía toda quarta-feira, né, cara? Era uma coisa já sagrada, assim, pra gente, né? Mas hoje em dia fica um pouco difícil, né? Os caras são casados, tem família, tem filho, então fica. Não dá pra manter esse compromisso toda quarta-feira, por exemplo. Entendeu? Toda quinta, toda sexta, então não tem como a gente manter isso. Compromisso com o ensaio fica um pouquinho difícil pra gente. Uns podem, outros não podem, então não tem como a gente é, segurar isso aí, né, cara? Firmar realmente. E então eu vejo assim, a ideia de compor, eu acho que toda banda, só que a gente prefere, eu acho, toda banda não, né? Não sei qual que é o critério que as outras bandas fazem. Mas a gente principalmente gosta de fazer o som primeiro e vem encaixando a letra em cima, entendeu? Eu acho que fica mais fácil, até pra mim, pelo fato de ser em português e tal. E a gente tá compondo principalmente pra. Que a gente não queria, né, cara? A gente queria dar uma divulgada melhor no CD, né? Mas eu acho que já passou 2 anos, cara. A gente tem que tocar, lógico, tem que tocar. Mas tem que compor também, cara, porque eu acho que uma banda ela não pode ficar muito tempo sem produzir, porque a gente vai desanimando, né, cara? Tocar sempre as mesmas músicas e tal. E até porque você cria um set list maior. A gente não é muito fã de fazer cover e tal. Se bem que a gente já tocou bastante cover, né? Um tempo atrás. No início, na verdade, quando eu entrei na banda, a gente tocava Black Sabbath, tocava Entombed e por aí vai. Então era uma onda que a gente gostava, sim. Só que a gente viu que a gente tinha que produzir mais, né, cara? Eu acho que a ideia era produzir mais, fazer mais músicas, né? E como veio essa onda de cantar em português, deu um pouquinho dessa. Deu uma quebrada nesse tempo todo, né? Assim, de compor justamente por isso, né? Por colocar a letra em português, de ver o que tá falando certinho, né? Para não ter aquela coisa, porque fica um pouquinho mais difícil, né? O português ele fica, nesse ponto ele fica. Já podem esperar aí pro primeiro semestre do ano que vem, pode esperar que tem mais um CD, cara. Vai vir mais um aí, tá? Que é as bases, as coisas todinhas, os caras estão fazendo. Eu não tô muito assim devido ao meu serviço, né, cara? Mas enfim, quando a gente marca ensaio, leva uma letra, veja se encaixa, se não encaixa.
dando aquela lapidada na letra e tal, né? Encaixa uma coisa daqui, todo mundo opina, né, cara? Que isso é muito importante. Às vezes você levar uma coisa já pronta, né? Uma coisa já pronta pra banda, é legal. Só que eu ainda vejo assim a necessidade de estar todo mundo junto, né, cara? Todo mundo participando. Eu acho isso aí muito importante pra uma banda. Eu acho muito. é, assim, é fundamental. É fundamental pra uma banda poder discutir, né? Ter essa coisa, não, isso aqui tá demais, 4 vezes isso aqui, 2 vezes isso aqui já tá bom já, entendeu? Porque às vezes você prolonga demais a música, eu não gosto de música muito comprida, cara. Eu gosto muito de grindcore, já é uma ideia, assim, do que eu tô querendo te dizer. Música pra mim no máximo é 4 minutos, estourando, entendeu? Estourando. Pra gente compor, lógico, pra gente tocar. E eu acho que a ideia é isso aí, né, cara? Pode esperar que vai ter mais disco, mais um disco aí pro primeiro semestre do ano que vem. A gente tá correndo. Correndo não, na verdade a gente tá fazendo um processo mais tranquilo do que o primeiro CD, né? Tá bem legal essa onda aí, porque a galera passa som, joga no grupo, a gente escuta, opina, entendeu? E isso é legal, isso aí é muito legal. Só é, quando pega, vai pro estúdio, entendeu? Passa aquele som, passa o set antigo, para não perder aquela coisa, aquele feeling, né, de tocar, e vai fazendo as músicas novas. É assim que a gente tá fazendo as composições, né? E com relação a isso aí, a composição é isso. A gente faz primeiro o instrumental, depois vem com a letra em cima. A ideia sempre foi assim e tá dando certo. E tá dando certo, o time que tá ganhando não se mexe, né? Então é bem isso. Bom, Elbert, gostaria de lhe agradecer pela atenção e deixe a sua mensagem final aí aos fãs da God of Carnage e também aos seguidores aqui do canal Underground Forces. Pô, Léo, queria agradecer aí você, o seu canal, o Underground Forces, e quem estiver assistindo, quem assistir, quem quiser saber um pouco mais da história da banda, do material da gente ainda tem bastante demo aqui, porque foi lançado em CDR, fizemos bastante capinha. Os CDs, ou seja, vai ser um pouquinho mais difícil, geralmente vai ser com as distros, né, cara, que lançaram, pois a gente pegou poucas cópias e as cópias que a gente tinha já foram, né? Isso aí foi até legal, foi uma coisa boa. Mas eu creio que ainda tem uma prensagem que é da Bolívia, que o Javier Borges, né? Que é até do Baphomet Runs Hell, já tocaram aqui com a gente também. Procurem saber dessa banda, que isso aí é fudido, viu? Black Metal de primeira. E ele ficou de fazer um lançamento lá também desse CD, né? Rolou um estresse aí com um dos caras que ajudaram a lançar o CD e tal, mas isso é um papo mais, né? Mais um pouco fora da ideia, né? Da entrevista. Então, a gente. Bom, eu só tenho a agradecer aí pela força, Léo, porque eu te enrolei pra caralho, né, cara? Aí, galera, vocês estão assistindo aí, ó. O Léo teve maior paciência comigo, tá ligado? Porque o meu tempo tava foda, eu não achava tempo nem pouquinho, cara, pra parar pra fazer os vídeos. Achei até que eu tava até, como é que eu posso dizer, me desfazendo, né, um pouco. Mas não foi isso que rolou, não, tá? Isso é tempo mesmo, tá? E a gente tem que saber o que fala, tá? Eu vejo assim, uma entrevista com o Zine, que eu acho importantíssimo, né? Da minha época, tá? Na década de 90, início de 90, eu já fui, já editei fanzine, já corri atrás dessa coisa toda, né, cara? Por esse underground velho doido aí. Então eu vejo assim que isso que o Léo tá fazendo é fundamental para qualquer banda, tá? Para qualquer banda que queira ter o material divulgado, que queira expor as suas ideias, tá? Eu acho muito importante isso aí. E as pessoas têm que aprender a ter dar um pouquinho mais de valor, né? Para essas pessoas que, querendo ou não, gastam seu tempo, tá? Gastam seu tempo, perdem seu tempo, que seja, fazendo isso aí por uma coisa que gosta, né? Por uma coisa que ama. Eu, por exemplo, mesmo, a intenção de alguma coisa no underground, pra mim, é só por amor mesmo, por gostar.
Porque fora isso aí não tem nem que... não tem nem que falar, cara, falar bem a verdade. Mas enfim, o Léo vai colocar com certeza aí meu contato, tá? A gente tá fazendo mais um lançamento de algumas camisetas, alguma coisa. Se alguém se interessar, vai ter o contato aí, o Léo vai passar. Beleza? E um abraço aí pra todos aí. Qualquer coisa, tamo aí. Valeu, Léo. Obrigado. Valeu. Bom, pessoal, e dando sequência ao nosso Intervenção Underground Forces, eu trago uma entrevista com o escritor José Roberto Santos Neves, escritor desse livro aqui, ó, Rock Crise, um livro que fala sobre a cena musical do Espírito Santo, cara. Fala sobre as bandas de rock, a cena heavy metal do Espírito Santo e muito mais. Um livro muito bem feito, super caprichado, cara, com mais de 400 páginas contando toda a história da cena musical do Espírito Santo. Muitas fotos, vale muito a pena você conferir essa entrevista. Confira aí a entrevista exclusiva aqui do Intervenção Underground Forces com o escritor José Roberto Santos Neves. Se liga aí. Para começar, Zé Roberto, fala para nós, como é que foi contada a história da cena rock do Espírito Santo em mais de 4 décadas de puro rock and roll? Olá, satisfação participar desta edição do canal Underground Forces. Então vou responder aqui a primeira questão, que é a seguinte: como foi contar a história do rock no estado do Espírito Santo em 4 décadas de muito rock, sendo que Vitória e Cachoeira de Itapemirim sempre tiveram uma cena forte. Então, este livro, Rock Crise, que eu apresento aqui para vocês, foi lançado em 2012, pela Lei Rubem Braga, de incentivo da Prefeitura de Vitória, no estado do Espírito Santo. E a minha ideia, inicialmente, era contar a cena do rock em Vitória na década de 80, que foi realmente o epicentro do rock and roll no Brasil, quando o Rock in Rio 1 chegou aqui em 1985 e inseriu, de fato, o Brasil no mapa dos grandes shows e festivais internacionais, né? Como todos sabemos, com a participação do Iron Maiden, do Ozzy Osbourne, do Queen também, do Yes, do AC/DC, do Scorpions. E a minha intenção era justamente fazer um mapeamento daquela geração, mas eu percebi que se eu não fosse lá atrás, na década de 60, no período da Jovem Guarda, no período dos grupos de baile, né, que se apresentavam inspirados em Erasmo e Roberto Carlos, toda aquela geração, a minha pesquisa ficaria incompleta. Então eu comecei essa pesquisa relatando a cena do rock do Espírito Santo dos anos 60, atravessando os anos 70, 80 até 1995, quando eu considero que de fato houve uma mudança no cenário do rock no Brasil, principalmente trazida pelo Mangue Beat de Chico Science e Nação Zumbi, o som do maracatu atômico ali de Pernambuco. Então várias bandas passaram a buscar o regionalismo e misturar com elementos do rock. Aqui no Espírito Santo aconteceu com o Congo, né? Que é uma música, um ritmo ancestral da África, que também teve essa mistura com o rock através do Rocongo. Mas aí é uma outra cena que foi criada a partir de 95, com o próprio crescimento do hardcore, de outras expressões musicais. Então eu optei por fazer esse recorte histórico, cobrindo 4 décadas de história do rock and roll e do heavy metal, especificamente a partir dos anos 80 no estado do Espírito Santo. E qual o período que marca o apanhado do livro? Esse período compreende da década de 60 até 1995. E aí tem um recorte interessante nos anos 60, que aqui no Espírito Santo teve uma banda chamada Os Mamíferos, que foi uma banda pioneira do movimento da contracultura em Vitória. E esse grupo, ele foi o primeiro a utilizar caras pintadas no palco, né? Isso antes mesmo do Kiss, antes de Ney Matogrosso e dos Secos e Molhados. Os Mamíferos lá por volta de 1968, num período de repressão, de censura, eles já usavam essa maquiagem pesada no palco, as batas indianas, chapelões, um visual bastante ousado que inclusive foi incompreendido pela imprensa, pelos movimentos culturais de Vitória naquele período. Isso foi reconhecido pelo jornalista J.B. Medeiros no estado de São Paulo somente a partir de 2010. O Estadão fez uma matéria de capa reconhecendo o pioneirismo dos Mamíferos como a primeira banda a usar maquiagem pesada e caras pintadas no palco. E além disso, os Mamíferos tinham um som muito interessante que fazia uma fusão
do fusion, do jazz, né? Misturado com os pedais wah-wah, com as guitarras distorcidas e uma mistura também de música brasileira e de blues, o que situa esse grupo dentro do período ali do próprio tropicalismo que estava nascendo ali com Caetano e Gil na Bahia por volta de 1967 e 68. Então foi um grupo bem interessante que produziu um material autoral, o que não era comum naquele momento, até porque a maior parte das bandas que tocavam nos anos 60 fazia bailes com canções da Jovem Guarda, canções românticas, ingênuas, e de repente os Mamíferos chegam com esse potencial lúdico, principalmente nas letras repletas de metáforas, figuras de linguagem, né? Associações, jogos lúdicos, muita criatividade e muita crítica também contra a repressão que havia naquele momento. Então é um grupo que merece o destaque, participou, o seu vocalista, o Aprígio Lírio, participou do Festival de Verão de Guarapari, em 1971, que foi um festival que marcou época, inclusive a revista Showbiz fez uma matéria, eu tenho essa matéria aqui, sobre os 35 anos do festival. Foi um festival que inicialmente queria trazer os Rolling Stones a Guarapari, né? Aconteceu no Carnaval de 1971 e teve Chacrinha, o velho guerreiro, que foi o mestre de cerimônias, teve participação de Tony Tornado, do Som Imaginário, Milton Nascimento, Luiz Gonzaga, então vários artistas da música popular brasileira em destaque, né? Naquele momento participaram do Festival de Verão de Guarapari. E aí a gente faz esse corte histórico, chega à década de 80, que foi um movimento de explosão de bandas de heavy metal, de bandas de punk rock, de bandas new wave também, em Vitória, bastante influenciados pelo Rock in Rio 1 de 1985, e aí a gente pode destacar bandas como o Thor, que inclusive eu faço uma homenagem no título do livro, né? O título que se chama Rockrise. O Pó de Anjo foi uma banda de destaque também, o Combatentes da Cidade. Nós tivemos uma cena de heavy metal muito potente nos anos 80, e aí a partir dos anos 90 já temos um som mais misturado, com Lordose para Leão. É uma banda que faz letras até hoje, né, em português, com humor nonsense, mistura guitarras e trompetes, tem um som muito interessante, com influência de Titãs, assim como na década de 90 tivemos a explosão do Porrada, que certamente os seguidores do canal conhecem a banda Porrada, o Sea Christ também, que gravou vários discos. Então o livro faz esse apanhado e a gente registra inclusive o nascimento do Dead Fish, que se chamava Stage Dive, depois passou a se chamar Dead Fresh Fish, lançou uma música na coletânea Noise Core em 1992, e somente a partir daí que o Dead Fish assumiu o nome, né, Dead Fish, e se tornou o sucesso que se tornou em todo o Brasil. E como se deu essa pesquisa para você escrever o livro? Para escrever o Rockrise, eu realizei cerca de 70 entrevistas com integrantes de banda, produtores culturais, o público também, jornalistas que cobriram o rock, principalmente nos anos 80, no Espírito Santo. Então foi uma pesquisa também extensa em jornais. Eu na época trabalhava na Gazeta do Espírito Santo, então pude vasculhar todos esses registros da imprensa, principalmente sobre a década de 80, e pude constatar que um dos principais fatores culturais de Vitória nos anos 80 foi realmente o rock and roll, né? Todo dia tinha matérias sobre shows, festivais, havia um circuito muito potente chamado Verão Praia Show, em que as bandas, inclusive o Thor, banda de heavy metal com material autoral, se apresentando pelo litoral do Espírito Santo, de Guarapari até Jacaraípe. Eu mesmo era pré-adolescente naquela época, assistia o Thor, né, e aquele sol de 40 graus e os caras se apresentando com casaco preto, né, aquele jaqueta de couro, os patches, braceletes e tal. Mas era um movimento muito interessante que tinha apoio, inclusive, das rádios, programas de heavy metal nas emissoras de maior audiência do Espírito Santo, né, que hoje tocam, por exemplo, sertanejo universitário, tocam funk, pancadão, e essas rádios tinham programas exclusivos de heavy metal com grande audiência. E sobre a entrevista, eu acho que quem eu destacaria o Fábio Boi, Fábio Midgar, né, um dos fundadores da banda Thor, fundador do Thor, porque o Fábio depois se transferiu para o Atômica em São Paulo,
E é uma figura muito interessante, muito engraçada, né? O Fábio é um contador de histórias, então muito do Rock Crise é pela história de vida do Fábio e o que ele representou para a difusão do heavy metal no Espírito Santo, principalmente nos anos 80, inicialmente com o grupo Thor, que gravou o primeiro compacto de heavy metal do Espírito Santo, com a música Rock Crise, e o lado B tinha Thor. E esse disco foi gravado em 1986 no Rio de Janeiro, porque não havia estúdio com qualidade, né, com estrutura para gravar esse material em Vitória. E depois o Fábio Boi vem a fundar a banda The Rain, inclusive banda da qual eu participei. Tive a oportunidade de gravar o segundo disco e primeiro CD do The Rain em 1995. Essa altura o Fábio já não estava mais na banda, e quem fazia os vocais faz até hoje, vocal, principal compositor e baixista é o Leandro Moreira, que é irmão do Fábio. Então eu definiria sim o Fábio Boi como uma figura central da difusão do rock, do heavy metal no Espírito Santo. E outra figura muito interessante que eu entrevistei foi o Juca Magalhães, do Pó de Anjo, que já fazia um som mais pop, mais new wave, com aquele visual todo colorido. Inclusive eram rivais, tem episódios curiosíssimos de brigas entre os integrantes dessas bandas, mas que depois acabavam na paz, né? Eles brigavam por conta de um ser heavy metal, o outro ser new wave, mas depois acabavam se entendendo, muito diferente do que infelizmente existe hoje no Brasil. E outro entrevistado muito importante é o Alexandre Lima, da banda Combatentes da Cidade. O Alexandre depois veio a fundar o Manimal, é um músico muito habilidoso, muito querido. Infelizmente o Alexandre encontra-se em coma até hoje, né? Ele sofreu um problema sério de saúde durante uma cirurgia em 2013, até hoje ele está em estado vegetativo e a gente está sempre torcendo pela recuperação do Alexandre. É um músico muito querido, um grande amigo, e que representou o Combatentes da Cidade, que era a banda que fazia mais o B-Rock naquela época, ou seja, tinha mais influência de Legião Urbana, de Capital Inicial, né? Do Titãs, do Ira, fazia mais essa linguagem, enquanto que o Pó de Anjo tinha uma vertente mais voltada para o New Wave. Zé Roberto, fale mais para nós sobre Rock Crise. Qual foi a sua tiragem e como está sendo a sua repercussão? Esse livro teve uma tiragem em torno de 1.500 exemplares. É uma edição independente que foi lançado com incentivo da Lei de Incentivo à Cultura do Estado da capital do Espírito Santo, que é Vitória, é a Lei Rubem Braga. E esse livro teve uma repercussão incrível, porque a gente conseguiu reunir todas essas bandas que marcaram a época no show, né? A gente chama de show de lançamento, né? Aconteceu na Estação Porto, um espaço aqui no Porto de Vitória, com casa cheia. As bandas se reuniram, tinha integrantes do Uru Blues, do Lordose para Leão, do Pé do Lixo, do Combatentes da Cidade, do Thor, do Porrada, do See Christ. Então foi uma grande confraternização. Esse livro tem 404 páginas e também tem um caderno de fotos, que inclusive foi muito difícil de garimpar essas fotos. Para a gente ter ideia, tinha banda ali nos anos 70, 80 que não tinha condições mesmo de ter uma câmera fotográfica, né? Hoje todo mundo tem celular, enfim, é muito fácil você fotografar e reproduzir, postar, mas naquela época tinha bandas que simplesmente não tinham câmera, não fizeram fotos e não tiveram um registro, como por exemplo a publicação em jornal. Mas aquelas bandas que eu consegui garimpar, né, a gente fez um caderno de fotos, que é muito legal, e atualmente eu tento trabalhar numa reedição desse livro, né, porque é um livro muito caro. Eu preciso realmente de uma editora. É difícil a gente trabalhar com literatura e especialmente na área musical. A gente vê uma dificuldade grande e acaba fazendo o que seria uma dependência, né, dos escritores, dos autores, das leis de incentivo, dependência em relação aos editais, né, sempre tentando esse caminho do financiamento público através de uma seleção, com curadoria, obviamente, para tentar uma reedição do livro, porque realmente eu sou muito cobrado pelo público de Vitória, pelo público de todo o estado, até porque
conforme foi destacado na pergunta, né? Teve uma passagem interessante por Cachoeiro, Itapemirim, Colatina, Serra, Vila Velha, Cariacica com uma cena muito forte de punk rock, bandas de punk agitando ali a cena de Campo Grande, que é conhecido como Big Fields, né? Ou seja, a gente tentou contemplar todo o movimento assim de rock do estado do Espírito Santo. E o resultado foi muito satisfatório. Isso se traduz na tiragem que se esgotou rapidamente, né? Esse livro está completando 10 anos e a gente realmente está nesse esforço individual e eu espero que se torne coletivo para fazer uma reedição. Existe a previsão de uma nova tiragem do livro ou de uma versão atualizada? Existe interesse da minha parte em fazer uma nova tiragem, em fazer uma revisão atualizada desse livro, até porque, como eu falei anteriormente, a história gira muito em torno da banda Thor e da importância dessa banda para o cenário do Espírito Santo. Tanto é que o revival do Thor em 2001, no Festival Dia D, um festival que acontecia na Praça do Papa e levava muito público para conferir o material autoral das bandas, houve um revival com a participação do Thor e eu tive a honra de tocar bateria nesse show que contou naturalmente com o Fábio Boi fazendo os vocais, né? Contou com o Jefinho na guitarra, o Wilson Carrasco também na guitarra, o Dodoli Jones no baixo, o Zé Galinha, o José Geraldo Pinto Júnior também na guitarra. Então uma parede de 3 guitarras, baixo e bateria, e tocando heavy metal com letras em português, o que hoje é uma coisa rara, né? Até a partir da explosão do Sepultura, houve essa tendência de a maior parte das bandas escrever e cantar em inglês. E eu queria destacar, assim, além do desejo mesmo de fazer uma nova edição, que eu estou buscando através de financiamento público, eu gostaria de destacar para o público de Minas Gerais que havia uma conexão muito forte entre Minas e Espírito Santo, né? Ou seja, bandas como Sepultura, Witchhammer, Overdose se apresentavam com frequência, né? Sarcófago. Então, muitos shows assim, esse intercâmbio que acontecia muito na base do faça você mesmo, de você colar cartaz, né? De você buscar uma divulgação em rádio, porque hoje a gente, quem nasceu agora dos anos 2000 para cá, acha que o Google sempre existiu o YouTube, sempre existiu redes sociais, Facebook. Não existia nada disso, não tinha nem telefone celular e a gente fazia a cena acontecer muito através do boca a boca, né? Da divulgação, dos fanzines, das demotapes. E acho que isso foi muito a minha intenção de registrar no livro Rock Crise. E o livro Rock Crise, sempre é bom dizer que é uma homenagem à música do Thor, primeira gravação de heavy metal do Espírito Santo de 1986. E eu, particularmente, enquanto autor, pesquisador de música popular, eu me inspiro em um grande escritor e jornalista que é o Rui Castro, que já fez livros sobre a história da Bossa Nova, sobre Carmen Miranda, sobre grandes nomes da música brasileira, sobre o Garrincha também, ele fez grandes biografias. E eu costumo brincar falando que o Rock Crise é uma espécie de chega de saudade metaleiro, né? Headbanger, porque um dos livros que eu gosto muito do Rui Castro é Chega de Saudade, que conta a história e o advento da Bossa Nova e como isso foi importante para o desenvolvimento da música brasileira. Então, guardadas as devidas proporções, eu tentei fazer uma história ligada ao meu estado, desvendando uma história do rock que corria o risco de permanecer esquecida na poeira do tempo e que através desse livro a gente tem condição de levar essa informação não só para o Espírito Santo, mas para todo o Brasil. E para quem tiver interesse em adquirir o livro, como pode fazer? Olha, nesse caso eu não tenho uma boa notícia, porque essa edição realmente está esgotada, mas é possível encontrar o Rock Crise em sebos, é possível encontrar na estante virtual, em alguns sites de livros usados. Eu mesmo encaminhei uma tiragem para uma distribuidora que é a Mauá, fica ali no Rio, fica na Lapa, que ainda tem alguns exemplares, ainda é possível
adquirir através do site da editora Mauá, buscando aí na internet. Mas realmente, no momento em que foi lançado, a gente conseguiu uma distribuição nacional. Esse livro chegou a Brasília, chegou do Rio Grande do Sul, chegou em Minas, chegou em São Paulo, no Rio principalmente, por causa da proximidade. Mas hoje é um artigo raro. Então eu deixo essa dica de buscar realmente na internet, porque os exemplares que eu tenho hoje são de coleção pessoal. Eu tenho 5 exemplares, né? E é engraçado que tem colegas assim que querem comprar o livro, e realmente eu sou o autor que não vende livros, porque se eu me desfazer dos meus 5 exemplares, eu vou ficar sem essa peça rara aqui na minha biblioteca. José Roberto, muito obrigado pela sua atenção e deixe a sua mensagem final aos seguidores aqui do canal Underground Forces. Eu agradeço muito ao canal Underground Forces, ao Leonardo, a toda a equipe que faz o canal. Fico muito feliz mesmo de ter essa oportunidade de falar com seguidores, né, do canal do YouTube, de falar sobre esse livro, esse trabalho, essa pesquisa sobre o rock no estado do Espírito Santo, que é um estado que muitas vezes passa despercebido na região sudeste, né? Nós temos essas potências que são Rio, São Paulo e Minas, e de repente o Espírito Santo fica ali escondido, né? E a minha grande preocupação ao fazer esse livro era mostrar que essa cena, essa efervescência do rock aconteceu no estado do Espírito Santo, embora não tenha conseguido uma projeção, uma divulgação nacional, né? Então muita coisa rolou aqui, muito rock and roll, e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade e parabenizo o canal por vocês abrirem esse espaço para mostrar a história, a genealogia do rock, e no meu caso e no caso do canal também, acredito, né, mais ligado ao som pesado, ao heavy metal, não só do Espírito Santo, mas imagino que o canal também tenha esse trabalho de entrevistar, né, resgatar histórias relacionadas às bandas de heavy metal do Nordeste, do Norte do país, do Sul, né, porque isso é algo que é muito importante para a nossa memória, para que a gente possa seguir em frente, saber que teve muita guitarra, muita bateria, que já pavimentou essa estrada sonora até a gente chegar àquilo que é o rock e o heavy metal no Brasil hoje, né? Então fico feliz, agradeço o espaço, grande abraço para vocês e espero que a gente possa em breve fazer a reedição do Rock Crise, esse livro de 404 páginas, para que a gente, quem sabe, possa fazer um lançamento em BH e celebrar essa irmandade com o estado do Espírito Santo, que já vem de longa data, como eu afirmei nessa entrevista, nesse bate-papo. Aquele abraço. E eu trago para vocês agora uma entrevista com o baixista Gustavo, da banda Brutos de Nova Friburgo. Ele vai falar da trajetória da banda, do álbum Comigo Não, lançado em 2019, e do clipe Nocaute, lançado em 2020. Se liga nessa entrevista exclusiva aqui do Intervenção Underground Forces. Para começar aí, Gustavo, fale para nós. A Brutus foi formada no ano de 2017. Em 2018 é lançado o EP Sacode, com 7 faixas em português de um ótimo thrash metal com influências de hardcore. Fale mais sobre o início da banda e sobre o EP Sacode. Fala aí, galera do canal Underground Forces. Tudo bom? Bom dia, Leonardo. Prazer grande demais estar aqui. Eu sou Gustavo Zeb, sou baixista da Brutus, né, a banda daqui de Friburgo, do Rio de Janeiro. É um prazer estar aí participando do canal, né, da entrevista do canal aí. Muito obrigado pela oportunidade. A coisa mais bacana pra gente é ter essa possibilidade de falar, né, pro canal tão importante aí na cena do heavy metal, igual que é o canal seu, Leonardo. Parabéns aí, tá? E falar um pouquinho da Brutus. Nós somos de Friburgo, desde 2017 a gente está com a mesma formação, que sou eu no baixo, Gustavo. Tem o Eduardo Peixe na guitarra, o Bruno Brau nos vocais e o Alessandro Sorin na bateria. A gente faz um som em português, autoral, pesado, e que a gente tem corrido aí
né, atrás dos nossos objetivos, que é fazer o nosso som ecoar aí pelo Brasil, né? E vamos em frente. Em 2017 nós montamos a banda, como eu falei, e já entramos em estúdio já para fazer nosso som autoral. Fizemos uma demo intitulada O Sacode, que foi o início de tudo, não é? E vamos que vamos. Já em 2019, a Brutus lança o seu debut álbum Comigo Não, que traz o Brutus com a sonoridade ainda mais pesada e direta. Fale mais sobre o lançamento de Comigo Não e a sua repercussão. Isso aí vindo de 2017, esse EP, o Sacode, ele foi gravado ao vivo, né, pra gente ver como é que soaria, e teve bastante sucesso aqui entre os amigos, né? A gente conseguiu mandar essa demo para várias pessoas. Quando em 2019 nós realmente fomos para o estúdio Fusão, né, do Thiago Bianchi, por intermédio do Maurício Tarrago, e gravamos o nosso primeiro disco, né, que é o Comigo Não, que já vinha das 7 músicas autorais, né, do Sacode, mas aí gravado agora, né, de uma maneira assim mais profissional, e foi um disco que a gente ficou muito satisfeito com o que aconteceu com ele, né? Muita gente gostou do resultado, é um som diferente, né, que muita banda de metal tem feito já música mais em português, e a gente foi para em inglês, desculpa, e a gente está buscando essa vertente em português, né? E disco esse que a gente vai começar realmente a trabalhar devido à pandemia esse ano de 2022, né? Que é um disco assim que a gente acredita que tenha bastante coisa legal, né? Gravamos 2 clipes com ele, né? Que foi Desabafo e Fumada, que estão aí no nosso canal do YouTube. Quem quiser conferir pode acessar, se inscrever no nosso canal também, Brutus Nova Friburgo. E é isso, e vamos em frente. É um disco que tem dado bastante felicidade pra gente. Nocaute, o novo single da banda, é lançado no ano de 2020. Fale mais sobre esse single e a sua concepção. Tivemos a ideia, né? Quer dizer, veio através de um sonho do nosso vocalista do Brau, que tinha uma música, um evento de UFC, tinha alguma música vindo, a entrada de algum atleta com uma música nossa. Então ele levou essa ideia lá pra gente, a gente achou bacana, e nós compusemos, né, a Nocaute, que é uma música assim que a gente gosta muito, de muita pressão, né? Gravamos ela lá no estúdio do Jorge Guerreiro, né, que é um cara super aclamado aí, né, no meio do metal, cara que sabe muito, e então ele ajudou a gente a produzir essa música mesmo lá. A gente levou a música e ele curtiu bastante, e dela fizemos um clipe, né, que vocês podem também conferir aí nos nossos canais, um clipe muito bacana, que nós convidamos atletas aqui de Friburgo, né, da modalidade, para participarem do clipe, que a gente queria ter a gente não queria ator nesse clipe, a gente queria realmente quem soubesse mesmo, né, interpretar e fazer. E esse clipe, essa música fez parte, né, de um campeonato de MMA aqui também da cidade, com bastante sucesso, né? Inclusive o Felipe Grativol, que é um dos atletas que aparece no clipe, ele que é o idealizador, né? E assim, a gente tem gostado bastante do que aconteceu nesse clipe, né? Um clipe assim de muita presença, e que é um som diferente, né? Pode-se falar que o som da Brutus está se modernizando, está modificando, né? O que a gente está vindo compondo agora está sendo assim, uma pegada bem diferente, né, do Comigo Não. A gente acredita que esteja mais técnico e mais pesado, né? Graças, né? E vamos em frente, vamos ver no que dá aí, beleza? E quais as novidades que os fãs da Brutus podem esperar para breve? Novidade assim sempre tem. A mais nova é que nós somos contratados pela MS Agency Brasil, né, que é uma agência especializada em heavy metal, né, que vai fazer a distribuição da Brutus, né, vai ajudar a gente na captação, né, de shows,
é uma coisa muito importante, né? Já tem uma semana aí, essa talvez seja a novidade maior da banda. Fora que a gente também já está preparando música nova, né, para lançar também como single. E acredito que esteja aí no final, até o final desse ano, de 2022, a gente já tenha ela pronta, gravada, e para fazer também mais um clipe, que a gente acredita que essa parte seja uma das mais importantes, né? Uma banda tem que ter novidade, tem que ter interação com o público, né? Interatividade, você tem que ter conhecimento, né? Para quem que você está falando, e que a gente tem essas boas novidades aí para os nossos fãs, e que a Brutus ela sempre vai estar envolvida em shows, né? Nós somos uma banda estradeira, nós somos uma banda que a gente gosta de tocar realmente no underground. A gente tem tocado aí aqui pela região, nós já fizemos show já na Redemption Tour, já com a Noturno, abrimos para o Project 46, para o Raimundos, e acredito que a gente... Andros também foi a última grande banda aí que a gente tocou, e acredito que a gente tenha uma longa vida aí no meio do metal, né? Somos uma banda nova que a gente acredita que a gente tenha muito a dar, né? Não somos, né, novos assim de idade, né? Mas acredito que a gente, essa nossa, né, ser um pouco mais, não somos mais garotões, né? Mas dá uma responsabilidade maior para a gente, né? A gente leva com muito mais afinco, muito mais a sério, né? A nossa postura, né? De responsabilidade de ter uma banda de metal aqui no Brasil. Bom, Gustavo, eu lhe agradeço pela atenção e deixa sua mensagem final aí aos seguidores do canal Underground Forces e também, claro, aos fãs da Brutus. Muito prazer, foi um prazer falar aí pro canal, Leonardo. Muito obrigado mesmo por dar essa oportunidade para uma banda, né, underground, né, que somos nós, e com muito orgulho, né, temos orgulho de ser uma banda underground aqui do estado do Rio, né, e que a gente, né, o recado que a gente quer deixar é que fiquem ligados, né, acessem nossas redes sociais, né, no Instagram é Brutus Nova Friburgo, no Facebook Brutus Banda, né, e estamos aí, né, que siga a gente e que a gente tem muito a oferecer para o metal brasileiro. Muito obrigado, Leonardo, muito obrigado, Underforces, pela oportunidade mais uma vez, e tamo junto, vamos sacudindo por aí. Valeu! Bom, pessoal, e agora vocês vão assistir em primeira mão o clipe da faixa Nocaute da banda Brutus, esse clipe que foi tema de um campeonato de MMA. Se liga aí! Desafio, trocação, cruzado, decisão. Chute, fechei a guarda, gancho e mata-leão. Desafio, trocação, cruzado, decisão. Chute, fechei a guarda, gancho e mata-leão. Vou te pegar, vou te amassar. Passar a guarda. Chama a rota, te sacudir. Coloca para dormir. É de armilote, banha nada. Vou te pegar, você vai ver. E de você não sobra nada, porque eu vim pra te moer. Desafio, trocação, cruzado.
Ousado, decisão, chute, fechei a guarda, gancho e mata-leão. Desafio, trocação, ousado, decisão, chute, fechei a guarda, gancho e mata-leão. Bom, pessoal, vocês curtiram o clipe da faixa Nocaute da banda Brutus, diretamente de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Curtiu o som da Brutus? Tá a fim de adquirir o material da banda? Entre em contato com a banda, você acha fácil as redes sociais da banda aí. Se não achar, entre em contato aqui com o Underground Forces que a gente faz a ponte aí pra vocês. Fechou? Segue o baile aqui do Intervenção Underground Forces. Bom, pessoal, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Intervenção Underground Forces. Esse programa que é dedicado a você que tem uma banda, um zine, uma distro e não tem espaço para mostrar o seu trabalho. Esse aqui é o seu espaço, o verdadeiro espaço do underground nacional. No programa de hoje você curtiu entrevista com a banda God of Carnage falando do seu álbum Prólogo da Morte, death metal bruto diretamente do Mato Grosso do Sul, altamente recomendável aqui pelo Underground Forces. Teve também uma entrevista com o autor José Roberto Neves, falando sobre o livro Rock Crazy, sobre a cena musical rock e heavy metal do Espírito Santo, altamente recomendável, verdadeira enciclopédia do metal capixaba. E para finalizar, além do clipe da faixa Nocaute, uma entrevista com a banda Brutus, diretamente de Friburgo, Rio de Janeiro. Gostaram dos materiais da Brutus, da God of Carnage e também do livro Rock Crazy? É só você entrar em contato com a banda e com o autor e adquirir esses materiais e fortalecer cada vez mais a cena nacional. Se não estiver achando o contato deles, entre em contato aqui com o Underground Forces que a gente faz a ponte para vocês, fechou? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se já foi inscrito no canal, já sabe o caminho, entra lá, deixa aquele like e, claro, compartilhe os nossos vídeos. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva, ative as notificações para receber em primeira mão as novidades aqui do Underground Forces e, claro, deixa aquele like para fortalecer cada vez mais o Underground Forces e compartilhe os nossos vídeos. Desde já o nosso muito obrigado a todo mundo que tem acreditado e valorizado no trabalho aqui do canal Underground Forces. Tamo junto, galera, fortalecendo cada vez mais a cena nacional. Estamos também no Instagram, siga-nos lá, @Underground Forces. Semana que vem, mais um vídeo exclusivo aqui no canal Underground Forces. Se cuidem, até lá e stay heavy.